do ser docente não é um segundo emprego, é a minha primeira vocação. Então eu sou consultor, mas quando eu vou declarar isso por força de formulário, eu sempre digo, qual a sua profissão? Eu digo, eu sou docente, eu sou professor, eu tenho orgulho de falar isso. E sabe por que meu orgulho ele pode ser traduzido agora nas minhas palavras simples? Ao ver você, ao ver a Heloísa. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um podcast. Estamos no 5º podcast. É isso aí. 5º podcast, Heloísa. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. É um prazer participar, ainda mais com essa pessoa aqui que eu admiro demais. Ainda não conta, sabe por quê? Esse cara que a gente vai bater um papo hoje, foi nosso mestre, né? Com certeza. Dos melhores professores, e foi por isso que eu te convidei para bater esse papo com ele. Eu não vou nem ler o currículo dele aqui, eu vou deixar que ele mesmo se apresente, sabe por quê? Eu lembro até de uma disciplina que esse cara dava aula pra gente, que chamava Tomada de Decisão. É melhor deixar ele falar. Fala pra gente aí, Soma. Josimar, eu não consigo expressar assim, a satisfação de estar aqui na sua presença, e ainda mais quando você me disse assim, eu tenho uma surpresa. Eu vou trazer uma pessoa que passou pela sua vida, deixou uma marca profunda, e quando eu vejo a Heloísa aqui, eu lembro de tantas histórias, e eu vou aproveitar esse momento aqui e eu vou revelar. Te enfrentava muito? Muito. Quando você falou pra mim que vocês tiveram alguns momentos assim, eu lembrei de uma colega de sala de aula que fazia o mesmo papel, você lembra? Lembro. Vou até mencionar o nome dela aqui, Depois minha querida Kérita, que vai estar assistindo a gente depois. Exatamente. Quando você falou isso, que eu tinha conhecido a Heloísa há pouco tempo, eu falei assim, a Heloísa tem o perfil da Kérita. Provavelmente eles tiveram algum enfrentamento. Sim. Quando ela falou pra mim ao telefone, que ela tava sem graça de vir, ela falou assim, quem que vai ser o convidado? Josimar, eu não sei se eu vou. Eu falei, o Soma. O Soma é uma maravilha. Não, eu tava assim, eu senti muita resistência, né? Eu falei, não quero participar, eu sou tímida, pensa, eu tímida. Heloísa tímida. Aí eu falei assim, não, Josimar, não quero participar. Aí ele falou assim, olha, Elo, é uma pessoa que você gosta, uma pessoa que você... Porque o Soma, eu tenho uma admiração, ele sabe disso. Eu questionava, porque a aula dele acabava me fazendo... Eu me sentia envolvida e atraída. A aula dele é muito provocativa. Exato. Né? Muito provocativa. E ele, assim, ele entregava. O Soma, ele dá um show, né? Ele se entrega. Então, eu me sentia assim... Porque eu sou dessa forma, né? No meu trabalho, na minha vida pessoal, eu me entrego no que eu faço. Então eu falava assim, cara, quando falava assim, aula do Soma, eu brincava e tudo, às vezes, com ele, no particular mesmo, assim, confrontava ele, mas eu acho que no fundo, ele gostava daquilo, porque trazia discussões, movimentava a sala. E eu também trazia as minhas experiências, né? Porque quando eu fiz a minha graduação com ele, eu já trabalhava numa grande companhia e eu queria viver aquilo, eu queria mostrar pra ele, eu queria, tipo assim, o cara é o mestre, o cara tava ali, eu queria tirar as minhas dúvidas. Tirar suas dúvidas e mostrar seu valor também. Não, isso aqui... eu acho que não, nem tanto os valores, apesar que tudo eu tenho um ar um pouco de grandeza, né? O Soma sabe. Isso é legal, isso é louvável. Isso, eu assim, sempre eu valorizei aonde eu estou, assim, eu tô nesse lugar, eu dou valor ali, né? Eu sempre, em tudo na minha vida. Então eu quis passar isso e eu sugava muito dele, né? Acho que ele tinha que explanar mais, falar mais comigo. E ele falava, puta, essa menina quer muita explicação. Então eu sugava muito dele. É tão legal que o Soma é um professor marcante, que eu não esqueci a principal disciplina que ele me deu aula, que era a tomada de decisão. E lembro de uma frase que ele falou na aula da saudade, porque um cara desse não podia ficar fora da aula da saudade, né? Eu não lembro bem, vamos ver se ele lembra de tudo. Eu sei que ele fez que ele gosta muito de mexer com a emoção da gente, né? Ele fez uma fala como se fosse uma passagem, né? Sim. E que ele, de alguma forma, tinha colocado uma pedrinha ali, contribuído de alguma forma. E hoje eu achei muito gratificante quando você chegou aqui e falou, cara, valeu a pena. Valeu. Agora diga pra gente, Soma, como é que foi esses alunos aqui? Então, assim, o que é interessante, vocês dois têm perfis diferentes, mas muito complementares. Olha só pra você ver como é que é engraçado. Eu conheci o Josimar primeiro, quando eu dei aula na Unip.
e não é porque eu estou na sua presença, você sabe que eu sempre fui transparente. Cara reto, sério, falava pouco. E naquela época você trabalhava na Unip. E trabalhava demais. Então, assim, não tinha nem tempo para estudar direito. O que eu achava bacana nele, e aqui hoje fiz o primeiro elogio quando te encontrei até na maneira informal, a gente não estava nem gravando, e eu disse, pô cara, fico tão feliz, eu tenho te acompanhado, fico tão feliz de saber que eu fui uma pequena pedrinha no seu grande alicerce, ou seja, eu sei que eu pude contribuir com você, mas é mais gratificante ainda saber no que você se tornou, por suas próprias condições. Legal, isso é então, bom. assim, é muito bacana. Eu acho que eu, como professor, eu sempre falo, hoje eu coordeno, né, o curso de administração, e eu falo para os meus professores que a questão do ser docente não é um segundo emprego, é a minha primeira vocação. Então, eu sou consultor, mas quando eu vou declarar isso por força de formulário, eu sempre digo, qual a sua profissão? Eu digo, eu sou docente, eu sou professor, eu tenho orgulho de falar isso. E sabe por que meu orgulho ele pode ser traduzido agora nas minhas palavras simples? Ao ver você, ao ver a Heloísa. Como eu disse, dois perfis diferentes. Você, um pouco mais, vamos dizer assim, mais... Retraído? Retraído, não, eu diria mais... Contido. Mais sério, né? Você sempre foi mais sério. E não que a Heloísa não seja, mas ela já chegou lá na formação, para mim, formada. É porque a Heloísa, ela já é marcante. Onde ela chega, Sim. todo mundo viu. Não, a Heloísa chegou. A Heloísa tem uma beleza... O primeiro dia ela que tem uma beleza marcante. O primeiro dia que eu a conheci foi numa reunião religiosa. A hora que ela chegou, assim, já foi marcante. Ali a pessoa dela já ficou marcada. Então, a isso Heloísa é legal. chegou no primeiro dia de sala de aula, lógico, como sempre. Você teve a mesma impressão. Como sempre, muito bem arrumada. Mas aí o que acontece? Quando ela fala sobre a questão de provocar a discussão, e a gente sempre pede isso, que a gente diz para o aluno assim, o professor olha, gosta, eu gosto disso, né? Eu leio, mas o aluno vai para a sala sem ler. Ele vai para a sala sem o conteúdo. E o que acontece? Pela formação profissional dela, eu acho que ela estava buscando ali uma complementação e Sim. eu acredito que ela tenha encontrado. E a gente teve o curso de graduação, tinha pessoas muito capacitadas. A gente tinha pessoas com formação, que é aquele rapaz que é publicitário. Sim. Então, tinha várias pessoas, aquelas meninas que eram gestoras já, donas de grande empresa na parte de cosméticos. Sim. Meninos que hoje trabalham na área. Tinha muita gente que estava na vivência do mercado. Muita Já. gente no mundo corporativo muito forte. A Renata, que já era da Medcommerce, já tinha muita gente muito forte na nossa E aí o que era interessante é que ela era muito falante e o pessoal muito pouco falante. E aí pelo fato dela ser falante, ela criticava tudo que era colocado. Então isso gerava um certo trabalho a mais, né? Porque ela questionava, ela queria saber por quê, e ela colocava a visão dela e até certo ponto, Josimar, isso é uma característica pouco presenciada, né? Então esse foi o grande diferencial da Heloísa. Mas é aí que eu acho... mas não é fácil, porque assim, tinha que ter uma sala mais evoluída. Eu sei que naquela época, hoje eu sei que não foi fácil. Sim. Mas hoje eu entendo que eu deveria... Eu era muito ali, entendeu? Na verdade a gente sempre Mas eu acho que isso é bom, cara. Sim, e a gente sempre porque pede. eu acho que um aluno como ela, igual era a Kérita, por mais que às vezes ela provoque o professor, mas ela acaba representando a maioria que não fala, não se pronuncia, e aí você não tem aquele termômetro. Sim. Você não tem aquele termômetro da aula. Eu gosto do cliente chato, sabia? Quando eu tô fazendo a consultoria. Porque agora aquele que fica caladinho, concorda com tudo, você não sabe se ele tá gostando, fica difícil extrair. Então, e o que a gente pede é que os alunos que têm pouca vivência profissional, que eles busquem na referência do aluno que já está no mercado, essa equiparação. Então eu posso aprender com a sua experiência, não precisa passar por ela. Você deixou de amarrar o seu cadastro, tropeçou e caiu. Tá, e aí? Eu posso observar que você fez isso e não precisar cair para saber que eu tenho que amarrar meu cadastro. Então eu vivo com você, Josimar, na sala de aula, sei que você tem uma experiência profissional maior e eu aprendo com o seu exemplo. Então as pessoas precisam abrir os olhos e principalmente os ouvidos para absorver a experiência do outro e aplicar isso na sua. Mas segura essa aula de liderança aí, porque eu tenho que dar um recado especial aqui da Saga Nissan. Você conhece os carros japoneses, Soma? Conheço. Gosta? Muito. Então, se você gosta do carro japonês, você que busca desempenho, tecnologia de ponta
e conforto incomparável, a Saga Nissan BR-153 tem o carro perfeito para você. Condições especiais com até 60 mil em bônus, Soma, 60 mil em bônus, troca com troco, taxa zero e muito mais. Então venha garantir o seu Nissan na Saga Nissan da BR-153. Acesse o QR Code que está disponível na tela e fale direto com o gerente de venda, o nosso querido Augusto. Então, você também, Heloísa, se estiver pensando em trocar de carro, dá uma passada na Saga Nissan. Eu vou fazer um test drive. Faça um test drive, que eu vou falar para o Augusto preparar um brindezinho legal, um precinho legal para você lá. Pode pedir para ele fazer, separar depois. Hoje ele ficou devendo, queria mandar uns brindes pra gente, manda um chapéu, e logo no dia que eu te convidei, o Soma, ele esqueceu. Augusto, você tá terrível. Mas na próxima a gente cobra dele. Soma, mas e aí eu te abortei o que você tava seguindo aí de liderança, que tava muito show a aula, né, gente? Vocês até acharam ruim. Eu acho que o mais importante foi a sua capacidade de administrar e lapidar todos esses talentos. Porque eu lembro quando eu fui escolher os professores para a aula da saudade, a votação foi unânime, não pode faltar o Soma. E isso não aconteceu só na Unip. Quando eu conversei com a Heloísa e ela falou que tinha feito um curso no IPOG, a impressão que ela tinha de você como professor era a mesma. Então eu queria que você falasse um pouco, porque para mim você é um bom líder. Explanasse um pouco mais aí para a gente sobre liderança. Se você me permitir, eu vou voltar um pouquinho. Sim. Aí na minha formação para tentar explicar para você qual a visão que eu tenho. Você veio do meio militar, né? Você começou do meio militar. Então, assim, meu pai é militar, então fui criado dentro de uma rotina um pouco diferente. E para mim, hierarquia e disciplina começou na minha infância. Por questão de influência, a gente acaba sendo produto do meio, né? E eu acabei, né, me tornando oficial do Exército. E durante esse tempo eu pude aprimorar aquilo que eu considerava que era necessário. Eu aprendi um mandamento muito forte, Lismar. Sim. Podendo mandar peça. Esse é o primeiro. E é muito pouco provável que você consiga a adesão das pessoas em torno de algo, de um objetivo, de um propósito, sem que você se mostre capaz, não necessariamente de fazer a mesma coisa, mas de conseguir fazer com que as pessoas se reconheçam capazes e que elas possam fazer. Acho que já virou frase até de para-choque de caminhão. Líder não é aquele que aperta parafuso, mas aquele que convence a equipe a apertar por ele. Então olha o poder do convencimento, olha o poder da persuasão. Agora, nós não nos tornamos líder por acaso. Ninguém é auto-intitulado, você é reconhecido. Então assim, não no sentido de aula, mas mais no sentido de depoimento. A minha transição, eu saí do meio militar e fui para o meio civil, porque por ser oficial temporário eu tinha até 9 anos para permanecer. Que é o estilo de liderança bem diferente, né? Muito diferente. Do mundo empresarial. Muito diferente. Então, lá dentro eu tive a oportunidade de me diferenciar, porque eu comecei eu fiz faculdade enquanto militar, eu comecei a dar aula na faculdade enquanto militar, e talvez essa janela de abertura com o meio civil me possibilitou um reenquadramento. Por quê? Porque aqui fora você combina com o seu cliente 8 horas, ele não aparece às 8. Não é verdade? Principalmente em Goiânia. Exatamente. Então, assim, as pessoas elas não se comprometem muito com os resultados, com os compromissos. E no meio militar não existe isso. Horário é horário e precisa ser cumprido. Então, não adiantava eu trazer a mesma mentalidade para o meio civil. Então, eu busquei uma adequação. E eu encontrei, justamente nos princípios de liderança, essa condição. De maneira que eu pudesse buscar um balizamento, buscar uma forma de conduzir esse trabalho, porque a liderança, para mim, ela não é o objeto em si. A liderança é o meio pelo qual você alcança o resultado ou o propósito. Então, o foco sempre vai ser o propósito ou o resultado. Agora, o que você usa para fazer isso, para mim, no caso, é a liderança. E como identificar esse propósito nas pessoas? Vou fazer uma pergunta para você. Eu te acompanho, você é um consultor renomado, você atende várias pessoas, a Heloísa lida todos os dias com clientes, né, com fornecedores. As pessoas sabem exatamente o que elas querem? A maioria não. A maioria não sabe. As pessoas sabem das suas reais capacidades? Não. A maioria não. Então eu vou dizer para você que nós somos sempre
contratados pelos nossos currículos, mas nós somos desligados pelos nossos comportamentos. Essa é uma frase já conhecida no meio empresarial. Acho que a gente pode encerrar já o podcast com essa aula aqui. Nós somos sempre desligados pelos nossos comportamentos. Show. Então, assim, eu imagino que o sonho de toda e qualquer empresa é que os seus gestores também sejam líderes. Porque uma coisa é você ser gestor intitulado pelo cargo, e a outra é você ter, além disso, você ter a capacidade de reconhecer nas pessoas as suas capacidades. Eu vou usar a expressão deficiência, mas você pode trocar por oportunidades de melhoria, certo? Mas eu reconheço as potencialidades, reconheço as oportunidades de melhoria, mas mais do que isso, eu consigo manter os direcionadores. Quem aí é aderente às leituras sabe que a gente trabalha com metas crucialmente importantes. Nós precisamos de medidas de direção. Se eu pegar o seu notebook agora, Josimar, e colocar um ímã em cima dele, você jamais vai acessar as informações que estão ali. Você sabe por quê? Não porque elas foram apagadas, mas os marcadores magnéticos, eles se perderam. Então você jamais vai acessar a informação porque não tem mais marcador ou direcionador. Show. Então eu entendo que o líder é esse cara, é essa mulher que consegue perceber nas pessoas as suas potencialidades e fazer com que ele enxergue coisas que nem ele mesmo é capaz de enxergar. E aí é que tem o segredo. Eu vou te colocar um ponto interessante, que é uma dificuldade que os meus clientes encontram. Conciliar o papel de gestor e de líder. Sim. Porque são duas funções diferentes. E o pequeno empresário, que ele não tem condição de ter alguém para fazer isso, como conciliar isso? O cara que é o gestor, que tem que cuidar de uma série de problemas ali o tempo todo, que a pequena empresa não tem condição de ter uma departamentalização da forma que precisa. Como mesclar esses dois papéis, gestor e ser o líder? Porque o líder toma mais tempo, chegar nesse nível, analisar o propósito, e a maioria nem sabe, como você disse, qual é o propósito, extrair isso e ao mesmo tempo gerir. Como conciliar isso? Então, E hoje isso, puxando essa pergunta do Josimar, é uma grande deficiência das empresas. Até empresas grandes hoje têm essa dificuldade. Sim. Então, assim, eu percebo que empresas hoje eles têm essa dificuldade de separar a liderança, a gestão, separar como que o cara... Eu vou colocar uma pessoa para liderar, mas eu não vou deixar... Eu não vou sair de cima. O dono acaba não saindo de cima porque ele não confia, ele não percebe que o negócio não está indo para frente. Então, tem é uma pergunta interessante, que eu acho que todo mundo gostaria de uma receita, né? Então, a memória de professor é fotográfica. Eu vou guardar a sua e vou juntar com a sua pergunta. Para responder a sua, eu vou voltar só um pouquinho no tempo e vou dizer para você assim, existem traços de liderança que são natos. Por exemplo, o que é que determina uma criança de 6 anos que nunca frequentou uma escola, nunca leu nada sobre liderança e ela domina o ritmo do jogo? Ela põe o pé em cima da bola e diz, agora não vamos jogar bola mais, a gente vai andar de bicicleta. E todo mundo vai atrás dele. Essa liderança nata veio com ela. Agora, e aí? Então, se Deus não abençoou todas as pessoas da mesma forma para ter essa questão de liderança, a gente não pode desenvolver? Pode. Basta que eu tenha interesse. Então, o que eu vejo no pequeno empresário, principalmente, e aí mesclando com a sua pergunta, Elô, que é a questão cultural, principalmente em Goiânia, marcado por empresas basicamente familiares. Você, como gestor, quantas vezes você propôs um comitê de gestão, que é uma equipe profissional entrando para gerenciar uma empresa e o gestor aceitou com facilidade? Ele não aceita. Por quê? Porque ele tem medo de perder o quê? A única coisa que ele não tem, que é poder. O poder... ele não vem pela liderança em si, porque liderança imposta é tirania. Sabe? Então, assim, o que eu vejo? Que hoje, nós, eu, você, que trabalhamos com consultoria, principalmente com foco em micro e pequenas empresas, o gestor, e você usou uma expressão antes da gente começar aqui, para que ele se especialize naquilo que ele é bom. Então, ele pode, sim, manter a gestão do negócio ou buscar a elevação de capacidades internas, de maneira que as pessoas que ocupem cargos de gestão se tornem seus gestores e líderes, ou buscar um apoio de consultoria especializada, de maneira que essa consultoria, a par do levantamento, da anamnese inicial, que ela possa então conduzir esse trabalho de preparação, desafogando o principal gestor para que ele possa pensar em novos negócios. Pela sua experiência, você não acha que o que mais atrapalha esses empresários, esses gestores,
é o orgulho? Sim. Pelo pensamento familiar? Em 20 anos de consultoria, Josimar, eu só encontrei um que disse para mim, se precisar tirar a minha mesa, tira. Se precisar tomar a minha sala, toma. Mas eu quero resultado. Mas Uma esse, vez. com certeza ele deve... Ele tem uma mas- história, ele tem uma mas- história de mas vida foi- bem complicada. Mas foi É. um em 20 anos de consultoria, né? Em 20 anos. Então, assim, eu Exatamente. concordo contigo. É uma cultura que precisa ser quebrada, é uma cultura que precisa ser lapidada. Não é uma tarefa fácil, porque eu vejo assim, o meu trabalho hoje como consultor, imagino que o seu também seja, eu preciso desafogar o principal gestor para que ele possa pensar no negócio dele. Ele precisa ter tempo de qualificação. Heloísa, várias pessoas estiveram debaixo do pé de maçã, mas somente uma perguntou por que a maçã caía. Então, o que a gente perdeu com o passar do tempo foi o poder de contemplação. Os gestores não conseguem contemplar nem a própria equipe. Ele não tem tempo, né? Então, como é que Pra ele vai desenvolver? pensar sobre o negócio Como é que dele. ele vai desenvolver liderança? Liderança, a pessoa ela tem que ter uma gestão, uma governança da própria vida, né? Então, assim, ser líder, ele tem que ser exemplo, ele tem que ser o cara que... Eu não falo que é só motivador. Sim. Você tem que... Igual eu tive um gestor de a penúltima empresa que eu trabalhei, ele não era meu gestor direto, mas ao olhar a postura, a conduta, a expressão corporal dele, eu já falava, nossa, esse cara, eu quero ser igual. Então, por quê? Porque até a forma de expressar, a expressão corporal era diferente. Olha só que interessante. A liderança Josimar. pelo exemplo é a melhor que tem, né? Cara, E é a mais fácil. A mais fácil. Vamos usar Jesus. Mas antes, para mim Exato. não perder o gancho, antes que você fala de Jesus, você me fez recordar um cliente que já deve ter acontecido com você. O cliente chegou em mim e disse o seguinte: Josimar, você vai fazer a consultoria aqui, mas você não pode mandar aquele cara embora, que é meu irmão, você não pode fazer aquilo. Eu falei assim, você está me contratando para quê? Me desculpe, mas eu não vou fazer a consultoria para você. No começo, quando eu formei, eu queria pegar tudo. Hoje eu aprendi Sim. que Declinar. tem pessoas que eu não sou pastor e nem pai de santo, não vou fazer milagre. Então, se eu for chegar na empresa do cara e ele achar que eu vou fazer, não. É 90% ele, 10% eu. Eu acho que o Josimar vai lembrar, ele foi meu aluno numa disciplina chamada Administração do Relacionamento com o Cliente. Sim. Capítulo 7, selecionando clientes que verdadeiramente interessam. Tá aí, ó, você acabou de aplicar. Mas no começo, a gente tem aquela ânsia, o Soma, de ser aceito no mercado, Sim. e você comete um erro muito grave. Você está ali com um conteúdo à flor da pele, e aí você vê o seu amigo que tem empresa, o seu primo, o seu tio, com um monte de problema. Aí você chega na ânsia de ajudar, e você não faz esse filtro. E às vezes a pessoa não está preparada, ele não está aberto para receber a consultoria, não vai ter resultado, vai queimar o seu trabalho e vai falar mal de você. Então eu acho que o ponto crítico da liderança, principalmente no mercado goiano, volta a falar, é o orgulho. Sim. Mas agora volta ao exemplo de Jesus, que eu acho fascinante. Então, na verdade, todas as pessoas que foram conduzidas por Jesus não foram pessoas especiais. Ele não escolheu o melhor de cada segmento, e ele poderia. E aí eu até assisti uma palestra um tempo atrás, dizendo que se Jesus quisesse montar a melhor panificadora, ele poderia, porque ele multiplicou pães. A melhor peixaria, porque ele multiplicou peixes. E ele não escolheu pessoas porque elas tinham características especiais. Ele olhou pelo coração das pessoas. Então hoje, o Stephen Covey, ele talvez seja a maior autoridade em liderança pelo coração. E uma vez eu falei isso numa palestra, me perguntaram, ele era cardiologista? Foi uma piada muito sem graça. Luiz, só para que você entende, cara da saúde. E aí eu disse assim, não, ele não era cardiologista, mas ele disse o seguinte, como a liderança não é imposta, ela precisa estar na pré-existência. Então, por exemplo, para que você aceite os meus princípios de liderança, você precisa preconceber. Então, quando eu não aceito isso, quando eu não aceito a liderança, e pegando o gancho da Ilô, ela falou sobre a questão da postura, ela observou postura. Talvez você observe inteligência, eu veja energia, proatividade. Então, a gente sempre vai reconhecer características nas pessoas que estão à frente de algum processo e que essas características, elas nos habilitam, porque a habilitação é sua, Josimar. Eu estou habilitado a seguir a sua visão. Posso contar um trechinho rapidinho para você? Trabalhei na Embratel durante 4 anos. E aí a experiência que eu peguei lá,
Eu sei que cada experiência é uma experiência e ela não se aplica na íntegra em outros lugares. Mas a Embratel era o seguinte, cara, eu entrei lá como operador de circuitos interrompidos, tendo pós-graduação e sendo o mais velho. E me perguntaram, por que você quer entrar? Eu falei assim, porque eu quero chegar em cima, no topo. E aí eu fui promovido em 6 meses a supervisor júnior, 6 meses a supervisor pleno, supervisor sênior, até gerente de relacionamento. Então eu entrei sendo conduzido em 16 pessoas, passei a supervisionar 16 pessoas e depois eu passei a supervisionar 232 pessoas. Certo? E assim, qual que era o maior princípio que eu aplicava lá? O pleno reconhecimento das suas próprias capacidades. Então eu fui 9 vezes Clube da Excelência, que é o supervisor de destaque do centro, certo? E eu recebi várias premiações. E uma vez, eu tenho a minha origem militar, fui para Angra dos Reis participar de um treinamento e durante todo o treinamento era VIPfone, VIPnet, não era a minha área. E eu fui só seguindo. Eu estava seguindo o cardume. Quando acabou o treinamento no domingo, eles entregaram uma caixinha para cada equipe. E quando eu abri a caixinha, eu falei assim, Deus é o cara. O que tinha dentro da caixa, Josimar? Uma bússola, uma carta do terreno e algumas instruções. O pessoal olhou e falou assim, meu Deus. Eu falei, calma, agora é comigo. Ou seja, durante 4 dias eu fui liderado pelas pessoas. No 5º e último dia, eu passei a ser o líder. E aí eles perguntaram, por quê? Eu falei assim, porque eu era competidor. Eu competi em corrida rústica e você sabe o que é contra-azimuth? Não, eu falei, eu sei. Me entregaram a bússola e a carta. Resultado final, a minha equipe foi a primeira que chegou no ponto. De maneira lúdica, eles colocaram lá um baú. Dentro do baú, 5 relógios, 5 pins de ouro do 21. E naquela época, hein? 2003, R$ 1.700 para cada um. Eu não sei se você lembra, você teve uma frase que você falou numa aula, que todo mundo pode ser líder, depende do seu conhecimento. Sim. Que a liderança se apresenta. Sim. Por exemplo, você domina futebol, eu domino natação e ela domina gastronomia. A gente vai para um acampamento, em algum momento eu vou precisar do talento dela de gastronomia. Exatamente. A liderança vai surgir. Eu lembro que você falava isso, todo mundo pode ser líder, depende da situação. Você pode ser liderado o tempo todo. Exatamente. E outra parte importante, que você pegando esse gancho da Embratel, que eu vivi isso também, Soma, que é o pessoal falando que o seu currículo, você rebaixou o seu currículo para começar. Essa história, esse exemplo, é o melhor que tem para liderança. Eu lembro quando eu entrei na Unip, que eu queria fazer meu curso, não tinha condição. Sim. Você acompanha a história todinha. E eu dava aula naquela época que o povo precisava fazer curso de informática, né? Hoje as crianças já sabem mexer no celular. Então eu era professor, trabalhava em Gravatadinha, Arrumudadinha. E aí eu queria entrar na Unip uma vez, tomava chá de cadeira, aí arrumaram uma vaga para mim no departamento pessoal. 17 dias eu empolgado, agora vai dar certo, vou pro curso e tal. A chefe chega e fala assim, olha, sua vaga foi cancelada. Aí voltei de novo. Fiquei de novo, indo atrás da chefe. Nada. Fiquei uns 2 meses. Tinha dia que eu ficava 4 horas lá esperando no escritório, ela ligava e falava, não vou hoje. Aí um dia ela chegou em mim, acho que cansou, e falou assim, eu tenho uma vaga de bedel. Olhou pra mim assim, meio engomadinho, será que você aceita? Eu falei, que troço é bedel? Você lembra o que era bedel? Lembro, sim. Ela falou assim, não, bedel limpa quadro. A primeira coisa que ela falou, limpa quadro, limpa chão, equipamento de professor. Não, tô dentro. Certeza, tô. Aí, primeiro dia, o pessoal já olhou pra mim, aí veio com uma bota amarela. Eu olhei aquela bota, as menininhas bonitinhas passando no hall da Unip e eu lá limpando o chão. Passou uma semana, e era desvio de função, não podia fazer isso. Passou uma semana, falei assim, cara, não vou ficar com isso aqui não dá não. Uma semana, eles vieram, que era uma coisa que tinha inventado em Goiânia, vieram e tiraram. E deixou só cuidando de equipamento. Eu falei, dá pra segurar uma onda. Sim. E aí fiquei no pé dessa chefe, sei que 1 ano e pouquinho eu fui pra coordenação e depois saí de lá com uma empresa montada em parceria da Unip. Então, a liderança, por exemplo, você se rebaixar pelo objetivo que você tem lá na frente, amanhã vira case pra gente contar igual eu tô contando. Você tá contando o seu, eu tô contando o meu. Com certeza. Eu também passei por vários na minha área profissional, na minha carreira profissional, eu passei por várias. Teve empresa que eu passei em vários setores, né? E hoje, por exemplo, eu estou numa empresa na área médica, eu trabalho com dispositivos médicos. Eu saí de uma grande empresa e eu tinha uma vontade de trabalhar nessa área médica, curiosidade, mas eu estava já numa área muito boa, já estava muito bem, e eu falei assim, não, e estava ganhando um salário bem no mercado, assim, muito bom. Eu larguei tudo,
e aceitei o desafio. E hoje estou coordenando a empresa aqui na região, no estado de Goiás. Trabalho essa área médica, na parte arterial. Então, assim, foi um desafio, mas não um desafio de gerenciar ou de liderar, mas um desafio de você conhecer um produto novo, de entrar num novo mercado, um desafio assim que eu não imaginava. Você começar do zero, né? Porque a área comercial é sair do zero todos os dias. Você tem que se reinventar, você tem que... Então eu tinha que estudar todos os dias, porque eu falava com médicos eu tinha que saber o que eu estava falando com o médico, da doença, da causa, como que iria tratar esse paciente. Você tem que estudar todo um mercado que não era sua expertise. Exatamente. Então eu saí do zero. Eu tive que começar novamente. Mas foi um desafio e isso eu levei para um lado positivo. E hoje, graças a Deus, tem 5 anos que eu estou na área. Aprendo todos os dias, tenho muito o que desenvolver ainda. Mas é gratificante porque você faz parte ali de um salvamento de vidas. Né? Você percebe ali que o propósito é muito legal, né? Exato. Que é o Cortella fala muito bem. Ele fala assim, o que você faz? Exato. Você não vende tal coisa. Aí você vai entender o que é o seu propósito. Eu lembro uma vez que ele contando, depois vocês, eu não sei se vocês já assistiram esse case dele no YouTube, assistam depois do Cortella. Ele tinha uma secretária que trabalhava, servia cafezinho para ele. Aí um dia ele falou assim, hoje você vai passear comigo. Aí colocou ela no carro, chamou o motorista. E levou ela lá na escola, que ele trabalhava na Secretaria de Educação de São Paulo. Levou ela na escola e falou assim, hoje eu estou te trazendo aqui para você entender o que você faz. Aquele cafezinho que você faz, o produto final, o seu trabalho final é esse aqui, ó. É educação, porque o cafezinho que você me serve, a gente está escrevendo, está planejando para chegar aqui na ponta. Então muito isso bacana, é muito bacana. Você entender o que é o seu... Porque às vezes a pessoa não consegue enxergar isso. E aí você tira ela daquele contexto, daquele conforto... Até para ela buscar a motivação. Que eu não... É o que eu levo hoje no meu trabalho. Hoje eu coordeno algumas pessoas e na parte de logística, quando eu faço alguma reunião, que às vezes pode ser que um material, algum dispositivo vá com a numeração errada. Então eu sempre transmito para os meninos, olha, a importância do seu trabalho. Você hoje salvou uma vida. Então às vezes eu levo ele nesse processo. Né, acaba tendo uma emergência para ele ir até o centro cirúrgico ou ele ir até a hemodinâmica, para ele entender o processo, ele faz, né? Eu quero tornar essa nossa conversa um pouquinho mais complexa, se você me permitir. Sim, com certeza. Olha só, quero te fazer uma pergunta. Se você pudesse fazer o que você faz de maneira individual, quantos funcionários você teria? De maneira individual? Quantos funcionários eu teria? Sim. Eu faço essa pergunta para os meus clientes. Pergunta e difícil, a resposta que ele me dá é: eu não teria nenhum. Com certeza. É difícil. Então é o seguinte: sozinho você vai mais rápido, junto você vai mais longe. Frase muito conhecida, não é verdade? Então o que eu tento mostrar para as pessoas é o seguinte: a liderança, ela é de difícil mensuração, mas ela é essencial para que as coisas aconteçam. Você acabou de dizer aí que você faz questão de reforçar para as pessoas que elas são importantes e que elas significam uma parcela muito, muito grande dentro do processo. Agora, você disse que o empresário, praticamente não tem tempo. Então o que ele tem que colocar na cabeça, que ele tem que ter consciência é o seguinte, que para ele encontrar o R de resultado, ele vai ter que despender tempo para mostrar para as pessoas onde elas precisam chegar. Então talvez a grande dificuldade de aplicar a liderança na prática, aí você pode falar assim, você como professor é fácil, né? Você fala sob o ponto de vista teórico, mas o dia a dia nos mostra a diferença. Na prática, não. Nós pervertemos a teoria. A verdade é essa. Se você dirige seu carro e se você faz uma curva numa velocidade muito maior, você perdeu a tangente dela. E o que é isso? É física. Então eu não acredito em prática sem teoria, mas também não acredito numa vida pregada somente em cima de prática. Então o que eu tento mostrar para os empresários hoje, em todos os trabalhos que eu faço, é que se ele não tiver os cargos de confiança distribuídos aí no seu organograma, e que se essas pessoas não conduzirem as pessoas que estão debaixo do seu comando
para a direção certa, ele não vai alcançar resultado. Então ele pode até, por uma janela de mercado, você disse aí, tem várias empresas que são bagunçadas e ganham dinheiro, né? Porque elas talvez estejam numa janela de mercado interessante, mas elas poderiam estar muito melhor. Isso é por um certo tempo, porque antigamente as porque coisas... a casa que não tem ordem, uma hora ela vai desmoronar. Porque antigamente você tinha um negócio, ele levava muito tempo para chegar a uma concorrência. Hoje é no estralar de dedo. Então, hoje, você deu o exemplo, na hora que a gente estava conversando antes de começar a gravar, da chegada do óleo em Goiânia, que provocou todo esse mercado. Então, hoje a gente vê isso acontecer em todos os setores. Então, a pessoa não tem esse conforto mais. Eu costumo dizer o seguinte para os empresários. A empresa não é a sua estrutura. A empresa são as pessoas. Sim. Quando você começa a entender isso, eu volto lá para o exemplo que você deu, muito bacana. Você vai mais longe. Sim. É a mesma frase que o Warren Buffett diz. Eu não monto empresas, eu monto time. Sim. Exato. Sabe, a Heloísa está dentro de um segmento muito dinâmico e eu acho que a expressão que eu vou usar agora é do pleno conhecimento dela. A gente sempre fala assim, high flyers, high performance. Sim. Ou seja, eu estou buscando pessoas que desejam voar mais alto e que tenham alta performance. Você falou aí sobre a rapidez. Antes, o grande engolia o pequeno. Hoje é o contrário. O rápido engole o lerdo, independente do tamanho. Então, assim, nessa busca por pessoas que tenham propósito de vida, que tenham esse senso de direção, você não vai conseguir encontrar isso, Josimar, nas micro e pequenas empresas com facilidade. Até porque você vai encontrar nas médias ou grandes. Até porque, né, Soma, a gente hoje... Existe uma mudança de comportamento das pessoas, da geração hoje. Hoje as pessoas querem trabalhar, elas querem ser felizes. Antigamente, o cara ficava 30 anos dentro da companhia. Hoje, o cara pode receber... Eu tinha uma pessoa conhecida, ele estava ganhando cargo público R$30 mil, concursado. Ele abandonou porque ele não era feliz. E foi fazer o que ele é feliz hoje. Eu não posso falar porque é uma pessoa conhecida, sim, mas assim, se você olhar e falar assim, cara, você largou um cargo que é um cargo conhecido, é um cargo bom, por 30 mil, hoje ele fala, não, eu não era feliz ali. Entendeu? Então, as pessoas querem ser felizes. Olha só aí, mais uma teoria, né? Teoria motivacional. Não sei se você se lembra, teoria de Herzberg, em que a gente coloca que o dinheiro não é motivacional. E naquele momento, várias pessoas dizem assim, ele é sim, não é, ele é fator higiênico. Né? Ou seja, você trabalha não pelo dinheiro, mas pelo que ele pode te proporcionar. E o que a Elisa falou é muito interessante, porque antes as pessoas não sabiam que elas tinham esse poder. Muita gente não sabia o poder que ele tem de escolher, olha, não quero mais essa empresa porque ela não está me fazendo bem. Exatamente. E a gente passa a maior parte da vida no local de trabalho. Você troca a sua família, porque né? Pelo colega, pelo amigo, né, de trabalho ali. O Clóvis de Barros Filho, não sei se vocês acompanham ele, costuma dizer o seguinte, se você está tão ansioso pelo happy hour da sexta-feira, é porque o seu trabalho não está legal. Porque a segunda-feira tem que ser tão prazerosa, tanto quanto o sextou. Frase forte, cara. Frase forte. Né, ele fala assim, se o que você está fazendo não está fazendo sentido, é claro que você não vai fazer tudo que você gosta o tempo todo. Sim. Mas você vai fazer o que você ainda não gosta para chegar no que você gosta, que foi o que eu fiz. Hoje eu trabalho com o que eu amo. Uhum. Mas você tem que ter esse objetivo. Se você está dentro de uma empresa que você vê que não tem perspectiva, que você fica todo dia reclamando do patrão, do horário, que ele te liga de madrugada, o errado não é errado, é você. Você não pode se submeter a isso. No passado as pessoas não sabiam disso. Hoje a maioria sabe. Esses dias eu estava até fazendo um processo seletivo. Eu achei interessante, Heloísa, que eu estava fazendo o processo seletivo, eu me senti no papel invertido. Uhum. O cara começou a fazer perguntas. Como que é a empresa? Como que é os dias de folga? Qual que é o ambiente de lazer? O que essa empresa faz para os colaboradores? E eu entendi o que esse cara estava querendo. O proprietário falou, já não quero esse cara. Eu falei, não é assim. Esse cara aqui é o profissional do futuro, porque se você se adapta o máximo dentro do orçamento que você tem para criar um ambiente legal, você vai conseguir extrair melhor o talento desse cara. Sim. Então hoje está invertido. Hoje o cara chega para uma entrevista, se você não tiver as condições, eu estou falando de pessoas que vai desenvolver alguma coisa legal na sua empresa. Se você não tem um ambiente legal, ele próprio te dispensa. O processo seletivo está meio que invertido. Mas posso fazer uma parte aí? Achei interessante quando você coloca essa questão, né, desse maior conhecimento do estado de felicidade, e me veio uma coisa aqui à cabeça. Na verdade, Josimar, Elô, a gente tem que considerar também
que algumas pessoas desistem do trabalho pelo estilo de gestão que recebem. Exato. Posso fazer uma pergunta bem provocativa para você? Pode. Tô assim quase que dominando o podcast aqui do meu amigo Josimar, mas é o estado. estado... A gente tá adorando, essa é a ideia. Assim, você é o estado de intimidade que ele me dá. Mas Josimar, eu tô aqui para aprender mesmo. se a gente fizesse hoje uma reavaliação do Detran em cima de todos os condutores habilitados de Goiânia, você arriscaria um percentual de quanto perderia a habilitação? Uns 90%. 90%? Uns 90%. Tá, e se a gente fizesse uma avaliação em cima das capacidades gerenciais? E eu não vou longe não, tá? Porque em cima de capacidades gerenciais a gente tem várias coisas, mas se eu pegasse capacidades gerenciais e aquilo que eu declaro no meu currículo, facilidade em conduzir pessoas, em liderar times, e se nós fizéssemos uma avaliação, qual o percentual de gestores perderiam o emprego em Goiânia? A maioria. Com certeza. Entendeu onde eu quero chegar? Então, assim, eu não estou aqui. Eu acho que a simbiose organizacional talvez seja a melhor resposta. Porque aí eu tenho dois olhares em cima do mesmo prisma. O prisma é um ambiente de trabalho. Mas aí a diferença dos olhares é a visão do colaborador e a visão do gestor. Sabe assim, não estou querendo fazer referência, mas a Embratel foi uma escola para mim. Você só era promovido se você conseguisse trazer pessoas do nível inferior para o seu nível. Então eu só fui promovido a gerente porque eu tenho no meu histórico promoção de representante para supervisor. E hoje isso tem uma dificuldade, né? As pessoas querem, o líder, tem alguns gestores que eles não querem contratar um cara com um pouco mais, vamos dizer, com uma expertise a mais. Então o cara fica com medo. Não, esse cara vai passar muito à frente, ele vai... Eu acho isso assim péssimo. Eu já tive gestões assim, né? Eu acho que mata o processo, mata a empresa, se torna um câncer dentro da empresa. Eu me sentia muito mal, eu tinha medo de posicionar dentro da empresa, de desenvolver algum projeto dentro da empresa, porque o meu gestor tinha esse posicionamento, né? Então, assim, existe isso, é uma cultura e é difícil de lidar. Então, mas olha só... Adoece as pessoas. Ela me deu uma curiosidade. Você já teve medo de contratar alguém que fosse melhor que você? Porque eu vejo que a maioria, o que o Luiz está falando, isso acontece todo dia. O empresário, às vezes, ele tem receio de colocar alguém mais talentoso que ele dentro da empresa, medo de virar um concorrente amanhã, de tomar o espaço dele. Eu vou tomar a liberdade aqui de dizer um nome. Fica à vontade. Que é... Só não vai arrumar processo para nós. Não, que é do seu conhecimento. Sim. Eu vou responder para você primeiro como professor e depois eu vou responder para você como empresário, como consultor. Faubert. Faubert foi meu melhor aluno na área de finanças. E o Faubert se tornou melhor professor do que eu. Sabe? Então, assim, eu faço hoje uma referência elogiosa a ele nesse sentido. Sim. Porque o cara, ele sentou um dia dentro da minha sala, calado num canto, assim como você. E hoje eu te reconheço e fiz o elogio aqui, reconhecendo que, não só no marketing digital, mas em várias fronteiras, você se tornou uma versão melhor do que a minha. Sabe? Então, assim, eu acho que um princípio cristão, inclusive, é eu me realizar nas tuas realizações. E eu fico tão feliz em ver que hoje você é melhor do que eu. Sabe? Ao invés, então, de nutrir qualquer tipo de sentimento ruim, é falar assim, cara, eu fui... Você fez parte da história. Eu fui um pequeno passo na sua grande caminhada e isso me deixa tão feliz, cara. Você colocar isso, fazer as pessoas refletir Sim, nessa ótica de pensamento, né? De uma empresa, mas isso aí, o Josimar, isso aí vem muito assim de concepção de vida. Não vou nem dizer de concepção religiosa, da criação, não. Da formação. Vem de concepção de vida, vem de experiência, vem de maturidade, vem das pancadas que a vida... Você acha que eu não tomei porrada? Moço, por que você acha que minha casca é grossa? Eu sou faixa preta de jiu-jitsu, cara. Mas as porradas que eu tomei não foi no tatame. As porradas que eu tomei foi na vida. Não, eu me lembro que você me contou uma experiência uma vez. Acho que você ainda me dava aula, que você foi convidado para administrar uma empresa, não me recordo, na área do Estado. Sim, você falou assim, eu nunca mais entro nessa área porque eu não posso fazer nada. Não volto mais. Eu tenho respeito, né, por todos os profissionais, mas eu não volto mais por quê? Porque
eu nasci na empresa privada. Lá a gente só conhece 2 R's. Resultado ou rua. E aí, onde eu comecei a trabalhar, não se existia resultado e não se conhecia rua. Então, para ficar castrado, eu prefiro não fazer. Heloísa, essa aula tá boa demais, né? Muito. Deixa eu te falar uma coisa Mas aqui. você sabe, eu quero ressaltar algo do Soma. Ele fala de casca dura e tudo, ele até apresenta isso, mas ele tem um coração enorme. Eu ia, às vezes, assim, desanimada pra aula e falava assim, eu tava meio gordinha, assim, falava, professor... Não, você fica esse complexo, Heloísa, eu de falava gordinha assim, não tem professor, nada. Nunca existiu. Eu falava assim, professor, eu preciso urgente. Trabalhava igual uma doida, Sim. ia pra faculdade, sabe, esfarolada, doida. Falava, professor, eu preciso tanto fazer uma atividade física, senão eu vou morrer. Eu sempre aquela pressão, Eu né? cheguei a fazer uma aula de E crossfit aí com ele ela, foi cara. comigo, me levou. Te levou no crossfit? Olha Sério? pra você ver. Isso é cuidado, isso é zelo. Ele falou, vamos lá, menina, eu vou cuidar de você. Tipo assim, o Soma, ele é de fazer, né? Então, não, Heloísa, vou te levar pra fazer, vou te ensinar a fazer os movimentos. Eu, professor, não tô dando conta de fazer os movimentos do CrossFit, eu entrei, não consigo. Então, assim, eu acho que o Soma, ele pode até apresentar esse casca dura Mas ele mesmo, tem um baita do coração. mas ele é super coração. Às vezes, quando eu tinha uma dúvida, eu pegava ele no corredor. Ele, Heloísa, eu tenho que começar na aula. Eu, não, professor, mas eu tenho essa dúvida. Então, assim, isso ele tem. Ele é um educador. Isso é muito importante. E é por isso que eu acho que ele é um ótimo líder, porque ele faz a gente recordar tudo disso. Eu Sim. tenho um exemplo desse, que ele é tão... Porque o líder, para mim, é aquele que não tem só exemplo, mas tem a capacidade de influenciar a gente a fazer coisas que a gente nem tá acostumado a fazer. Eu me Exato. recordo de uma vez, nunca gostei de pescar. Um dia ele me convenceu a ir pescar com ele. Olha Sério? a influência. Todo mundo tem histórias com você. Não, eu tô te falando hein? assim, porque ele vai além da sala de aula e ele é presente no seu pessoal, porque eu acho que o líder tem que fazer isso. Mas antes da gente continuar esse papo, que tá muito legal, eu acho que você trouxe um presentinho para esse professor aqui, não trouxe? Claro, eu não ia deixar de olha só. passar esse momento. Cara, então foi assim, foi muito incrível, porque eu tinha Não, também. é sério, cara. Mas assim, você sabia que eu iria Não, estar aqui? eu não eu sabia falei que era pra ele você. que era uma ex-aluna, mas eu não ia dizer o nome, que era uma surpresa. Eu só contei pra ela, mas pra você não, né? Cara, eu quero primeiro as damas, mas eu quero, né, de repente, eu quero furar isso daí. Ah, fica à vontade. E- Só. Aqui você que manda nesse podcast Porque, aqui hoje. cara, não. assim, a pessoa que me apresentou esse livro, ela é muito especial pra mim, né? E ele sempre foi um cara, assim, que esteve nos meus dias mais sombrios. E por meio da leitura desse livro, eu fiz inclusive uma palestra um tempo atrás sobre essencialismo, e eu vou dizer que a gente não precisa ser bom em tudo. A gente precisa ser bom naquilo que é o essencial. E eu Bacana. te dou esse livro com muito carinho, e eu Que sei bom. que a leitura desse livro vai te tornar muito mais focada do que você já é. Tenho certeza que vai elevar o seu nível de profissionalismo a um patamar, porque a gente sempre fala sobre o Oceano Azul, acho que você se lembra Sim. disso, estratégia do Oceano Azul, tornar a concorrência irrelevante. Então, assim, eu acredito que a leitura desse livro, e ela fez muito por mim, e eu tenho certeza que ela vai fazer também por você. Show Muito de obrigada. bola. Ah, que bom. Muito obrigada. Vamos ver Feliz. o que você ganhou de presente Então, aqui. eu, na verdade, eu cheguei lá falando, olha, eu quero um livro, ele é esse. Não, foi falando das características, né? Então, ela falou as 48 leis do poder. Eu não sei se você já... Já ouvi a referência, mas não tive a oportunidade de ler. Assim, Fico feliz, viu? Ó, todo mundo- Nosso amigo ali tá dando sinal que é perfeito. diz né? que é perfeito. Qual que é o todo nome dele? Esqueci o nome. Vinícius. O Vinícius, Vinícius. gente, tá aqui, ó, assistindo a gente atenciosamente. E ela falou assim, eu falei as características, né, falei, olha, ele é o cara. Falei, tinha um outro livro lá que era mais voltado essa parte militar, né, de regras, de tudo. Eu falei assim, não, isso ele já tem de sobra. Vamos para uma parte mais... Mas assim, são várias pessoas aqui que eles separaram e tiraram a essência, o melhor. Então, eu acho que vai te acrescentar muito e espero que você aproveite.
faça uma Cara, boa esse leitura. podcast tá demais, cara. Josimar. Você gostou da surpresa, Sônia? Puxa vida. Você gostou da minha presença? Tanto pela presença da Heloísa quanto pelo livro. Muito obrigado. A aluna Muito que obrigado mais mesmo. trouxe desafios para ele. Sônia, é por verdade. isso que eu não achei ninguém melhor para falar de liderança do que você, porque Cara, eu fico lisonjeado, de verdade. olha que a gente lembrando, a cada momento que a gente vai conversando, né, Luiz, a gente vai lembrando de situações extra sala de aula. Não tem exemplo melhor de liderança do que isso. Acompanhar não só ali, porque eu tive muitos bons professores, mas professores marcantes são esses, que fazem além do que foi colocado para ele ali. Porque o trabalho seu era chegar na sala de aula, seguir a ementa, seguir o conteúdo, etc e tal. Mas você fez muito além disso, que é o que a gente está discutindo aqui, que o líder, quem está assistindo a gente, tem que pensar nisso, né, Soma? Muito. O funcionário, o colaborador, ele tem que fazer além do que a maioria, a concorrência faz. O que você vai despertar na vida dessa pessoa? Qual a Então. diferença que você vai fazer na vida da pessoa? Porque assim, você como professor em sala de aula, você conseguiu ir além, né? Despertou algo. Hoje a gente, para você, em outros momentos da minha vida profissional, já te procurei, já te passei consultoria, enfim. Então assim, por quê? Porque você é uma pessoa que trouxe confiança, que trouxe... Não, ele é a pessoa que pode resolver aquele problema. Então eu acho que isso, liderança é você despertar na pessoa o sentimento de conhecimento. Engraçado, né? Pegando a fala dos dois aqui agora, veio uma lembrança rápida na minha cabeça. É assim, não dá... Nós somos 3 seres individuais e únicos nesse universo. Cada qual com a sua característica. A gente pode ter características comuns, mas características totalmente individuais. Então não daria para eu aplicar para vocês dois a mesma coisa. Então um erro que eu vejo muito, Josimar, é o líder tentar tratar todas as pessoas De forma da igual. mesma forma. Não Isso dá. não existe. A própria ordem social diz assim, olha, não trate as pessoas como você gostaria de ser tratado. Trate-as como elas gostariam de ser tratadas. E aí, uma vez dentro de uma empresa, fazendo uma consultoria, eu percebi que o gestor falando, minha equipe, eu parei e perguntei assim, qual o nome daquela pessoa? João. Falei, o que é que ele mais gosta? Não sei. E aquela ali? Maria. E a Maria, o que ela não gosta? Não sei. Falei, então como é que você chama de meu uma coisa que você não conhece? Não chame de minha equipe, você não conhece a sua equipe. Você sabe por quê? Quase que eu derrubei o microfone. Sabe por que a equipe da SWAT ela só trabalha junto? Porque um olhar diz tudo. Então, quando você gerencia, quando você chefia pessoas, é uma coisa. Quando você lidera pessoas, é outra. E a liderança, ela parte do pressuposto que eu conheço pelo menos o básico das pessoas. E eu vou te contar uma coisa. Eu contratei um menino para trabalhar, tinha 18 anos. Perguntei para ele se ele estava motivado e tudo, porque expliquei para ele que motivar, na verdade, não viria de mim. Motivação é motivo para ter uma ação. Você consegue provocar, né? Exatamente. Eu sou o provocador, eu sou o estimulador, mas a motivação tem que nascer dele. E aí ele me disse assim, a coisa que mais me deixa feliz é lasanha. E as pessoas que estavam na sala começaram a rir. Eu só fiz assim e falei, lasanha? Ele, Falei, tudo bem, anotei na ficha dele. E no aniversário a gente tinha sempre o hábito de dar o presente pro cara. E aí eu lembrei. E eu comprei 2 lasanhas. E a gente cantou parabéns pra esse cara ao invés de comprar com torta. Ele chorou, mas chorou muito. E assim eu pensei, meu Deus, o que foi que eu fiz, né? Eu despertei nele uma coisa, cara, que estava na infância. Os pais dele morreram. E ele foi criado de lar em lar. E o último lar pelo qual ele passou, a tia fazia lasanha e não dava pra ele. Então olha só pra você ver, cara, o cara 18 anos de idade, o que o motivava na visão dele era lasanha. E ao ver as 2 lasanhas ali, ele foi lá naquela cena talvez um tanto quanto trágica. Então, o que a gente tem que tomar cuidado? O líder, ele exerce uma influência muito forte sobre as pessoas. Se você perguntar, por exemplo, hoje, Fernandinho Beiramar
Está dentro do presídio de segurança máxima e ele consegue gerenciar a entrada de tráfico de droga no Brasil inteiro. Não, e ele ficou ali isolado porque ele conseguia influenciar todo mundo que chegava perto dele, né? Exatamente, Ele descobria muito fácil o que motivava aquela pessoa, o que poderia fazer ela quebrar uma regra. Então, para o cidadão de bem, quando ele descobre o poder de influência que a liderança gera, ele passa a desenvolver mais as suas habilidades no sentido do bem, no sentido do propósito. Nós, enquanto seres organizacionais, nós não temos objetivos individuais no primeiro plano. Nós temos primeiros objetivos organizacionais e no segundo plano os nossos pessoais. Então, por exemplo, eu troco de carro porque trabalhando na empresa da Heloísa, eu alcanço o resultado organizacional, a minha parte volta por meio da simbiose e com a minha parte eu compro o meu carro. Soma, e uma linguagem que a gente utilizava no passado, que você tinha que ser duas pessoas, né? Hoje a gente entende, eu nunca gostei dessa tese, que não funciona. Você é a mesma pessoa. Você é a mesma tem dia pessoa. que você não está bem, tem dia que você não está legal. E às vezes você só quer que o seu líder senta 5 minutos e pergunta, Exatamente. Josmar, o que está acontecendo com você? E assim, quando eu falo de personalidade, acho que a gente tem uma personalidade é única. O que a gente pode desenvolver papéis diferentes. E eu vou dar um exemplo dentro do caminho da liderança. O líder pessoa e o líder tarefa. Cara, você chegou para trabalhar comigo agora. Eu não vou te cobrar. Primeiro eu tenho que te ambientar. Eu vou dizer para você, Josimar, a empresa trabalha nesse formato, a expectativa de resultado é essa, o modo de se alcançar é esse e eu vou te acompanhar. Isso é líder pessoa. Só que eu não posso ficar passando a mão na sua cabeça sempre. Porque aí eu saio do papel líder pessoa e eu vou para o papel líder tarefa. Que é quando eu vou dizer para você assim, Josimar, o relatório fez? A produtividade alcançou? Se não, eu saio do papel de líder tarefa e volto para o papel de líder pessoa de novo. Para saber o quê? Onde é que está a sua dificuldade? Onde talvez tenha sido a falha do meu treinamento, da minha orientação, que você não foi capaz de alcançar o resultado. E então a gente fala da liderança transitória, a liderança situacional. Para cada situação, um tipo de liderança. Eu posso exercer liderança paternalista, posso ser um líder demagógico, porque demagogia foi entendido de forma muito errada no nosso país, como se demagógico fosse mentiroso. E na verdade não. Líder demagógico é aquele que se aproxima das pessoas. A gente tem várias referências no campo da política, não vou citar nomes, mas que usaram dessa aproximação aí para outros fins. Mas a liderança em si, a essência é pura. Eu vejo assim. E sempre aconteceu isso, né? Quando você vê os principais postulantes de qualquer campanha eleitoral, eles têm essas qualidades. Sim. Eles conseguem ter essa aproximação, sim, identificar o que as suas principais personas identificam como valor para si, envelopam aquilo em comunicação e faz a pessoa se sentir representada. Exatamente. É o que mais acontece. Só, mas não sei se já aconteceu com você, algum cliente seu que chegou em você e disse o seguinte: a mão de obra no meu segmento tá difícil, ninguém quer trabalhar. Já te falaram isso? Já, e muito. E um dia eu cheguei nesse mesmo cliente e falei para ele assim, então vamos analisar uma situação. Você já se colocou um pouquinho no lugar do seu colaborador? A sua empresa, se você mudasse de lugar, você gostaria, mas fala a verdade. Vamos pegar aqui a sua média salarial. Ela está abaixo do mercado, acima ou na média? Aí ele ficou calado, porque era praticamente abaixo do mercado. Eu falei o seguinte, e se fosse para você trocar de local, de fato, você queria trabalhar na sua empresa? Então agora você entendeu que não está faltando funcionário, a sua empresa não tem atração. Você não tem atração, só vem para cá aquele que não consegue competir no mercado, ele vai ficar um tempo, ele identifica que você quer sugar ele e ele olha para você o seguinte, daqui a pouco eu sou descartável, você vai ter sempre, o que vai ficar é aquele funcionário porcaria que não consegue competir no mercado e você vai estar sempre nesse ciclo reclamando da mão de obra. E observe que olha o gasto que você tem. Você treina um time, amanhã você treina outro. Você contrata, você demite. Então, assim, o custo para a empresa o estresse é muito maior. Mas aí, Heloísa, você viu por que nós dois gostamos do Josimar? Essa fala mansa, mas reflexiva. Ou seja, cara, esse questionamento que você levanta, você me mostra uma coisa. Existem consultores e consultores. Eu acho que a nossa linha de pensamento é muito, muito, muito paritária. Porque você leva o empresário a refletir. Sim. Se aquilo que ele está ofertando, se realmente é a melhor condição de trabalho. A mão de obra pode ser transitória em certos segmentos, mas por quê? Você acabou de citar aí. Política salarial abaixo da média, péssimas condições de trabalho, poucas oportunidades de crescimento.
dificuldades no sistema de gerenciamento e gestão das pessoas. E eu vou dizer, eu estou com um caso agora, recente, certo? De uma pessoa que assumiu uma função, conhece tecnicamente muito, mas não tem a habilidade de gerenciar pessoas. E a gente só alcança as coisas não é através de alguém, mas por meio delas. Então é nesse somatório de forças que a gente alcança. Então se a gente não lapidar essas pessoas que ocupam um cargo de gestão, para que elas verdadeiramente reconheçam que é necessário sim despender tempo, Josimar. Cara, o tempo é o senhor de tudo. Tempo traz cura, tempo traz esquecimento, tempo traz uma barba branca. A gente já tá quase no grecinho, né? Então, é preciso... O meu já não dá para esconder mais. Não, mas não, né? A minha ainda estou tentando esconder. Mas o tempo, é preciso que os gestores invistam tempo. Então ele tem tempo para poder fazer lá o balanço contábil, ele tem tempo para poder fazer gestão de estoque, mas ele tem que ter tempo para investir em pessoas. E criar estratégia, pessoas é investimento. Né? Ele tem que ter estratégia para desenvolver, atrair. Talvez a nossa maior dificuldade seja essa, enquanto consultor. É fazer porque, esse... Soma, quando eu saí da faculdade, que eu fui para essa área de consultoria, inclusive... Quem me influenciou foi o professor Fábio, que você acabou de citar. Sim. Ele que me influenciou a entrar para esse ramo. A primeira consultoria que eu fiz foi com ele. E eu sempre, tudo que eu vou fazer, eu tenho a preocupação de fazer algo diferente. Não é que eu vou querer reinventar a roda, mas, exemplo, eu falo para os meus clientes, tudo que eu procuro ensinar, eu procuro primeiro fazer. Se eu monto um restaurante, a Heloísa está acostumada a ir no restaurante X, eu monto o restaurante Y. A gente gosta do conforto, a gente já não tem tempo. O que eu vou ter de diferente para ela deixar de ir no restaurante dela para ir no meu restaurante? Então, quando eu fui começar a fazer consultoria, eu olhei, o meu referencial era o Sebrae. Tinha uma série de reclamações, deficiências. É uma instituição séria, tá, gente? Uma instituição bacana. Mas eu queria fazer diferente. Eu comparo o Sebrae como a minha consultoria, um plano de saúde e o SUS. O Sebrae é perfeito, só que ele é muito técnico. Ele não faz uma coisa... que é bem adaptada, personalizada para cada indivíduo, para cada empresário. Então, a minha consultoria ela é muito mais refletiva do que técnica. Sim. Cada cliente eu faço um tipo de adaptação. Aquele que tem um grau de instrução maior, que gosta mais de leitura, de técnica, eu faço relatórios robustos. Eu tive um cliente que ele só conversava comigo, a gente só tomava decisão no bar, tomando uma cerveja. E ele adorava a minha consultoria por causa disso. Ele não gostava de escritório, era só o time dele. Eu tive outro cliente que não gostava de relatório. Eu ia explicar o relatório almoçando com ele, a consultoria. E para cada cliente eu fazia de um jeito. Eu estava conversando com o Carlos no último podcast, ele falando sobre isso, para a gente não ter algo plastificado. Eu achei muito legal esse exemplo dele. Boa. Você não pegar um modelo aqui e pegar e plastificar para você, para a Heloísa. Não, a Heloísa, igual você disse, é um CPF, você é outro. Tem que ser único. Então eu acho que o grande diferencial da minha consultoria e a sua foi enxergar que essa é a principal deficiência. Técnica por técnica, esse cara é aquele aluno lá do fundão na época da sala de aula. Exatamente. Que ele vai te pagar para fazer a consultoria para ele. Ele não quer técnica, ele quer que você ensine do jeito que ele vai aprender para ele conseguir enxergar aquilo no negócio no dia a dia. E isso não deixa de ser um olhar de liderança, né? Com certeza. Eu acho que a mentalidade, e aí eu vou aqui lançar um pensamento, se você planeja a curto prazo, você planta cereais, se você planeja a médio, você planta árvores, e se você planeja a longo prazo, você educa homens. Então o que eu falo? Liderança, ela trabalha em duas vertentes, é atitudinal e comportamental. Mas primeiro sua, Josimar. A gente cobra muito dos outros sem fazer a reflexão do espelho. Sem fazer primeiro. Sabe? Então, assim, na minha época de caserna, hoje eu uso barba, mas na época eu não podia usar, certo? Então, eu não cobrava barba das pessoas se eu não fazia primeiro. E eu via colegas meus de patentes, até mais elevadas, cobrando coisas que eu olhava e falava assim, cara, desculpa, mas não pode falar aqui, né? Determinadas palavras, mas pô, que sujeito é esse? Pra você ter uma ideia, cara, a minha mochila, ela era 2 vezes maior do que a mochila dos meus soldados. Por quê? Porque eu queria mostrar pra ele que se eu pedia pra ele carregar aquela mochila, eu estava carregando uma que era 2 vezes maior. É o mesmo exemplo de Jesus, né? Primeiro ele lavou os pés dos discípulos. Exatamente. Porque eu aprendi, cara, que a gente, antes de ser servido,
precisa aprender a servir. E esse foi um ensinamento que meu pai me passou. Tá? Então, assim, eu nunca tive dificuldade para poder, mesmo tendo, né, a hierarquia, a disciplina e o RDE, que é o Regulamento Disciplinar do Exército, como base, eu nunca lancei mão disso. Então, eu gerenciava as pessoas que estavam ali, né, sob meu comando, sob o princípio do exemplo. Então, assim, as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Sempre vai ser isso. Então, eu olho para alguns empresários, né, que, primeiro, não cuidam da sua aparência pessoal. É o primeiro ponto, sabe? Porque, na verdade, a empresa é a cara do seu líder. Sim. Então, o cara precisa cuidar da aparência. Então, quando eu faço um trabalho desse, eu vejo que a sua consultoria ela é reflexiva, a minha também é, eu entro em todas as áreas, Osmar. Eu também tudo. Eu costumo dizer Todas que as áreas. eu sou mais psicólogo do que administrador. Sim, eu entro lá e falo assim, olha, você precisa melhorar a sua vestimenta, você precisa melhorar a sua palavra, sabe? Porque as palavras têm poder. Né? E a gente começa com isso. Então, quando você falou aí sobre cobranças, e você se lembra disso também, cara, como é que eu posso cobrar sorriso no rosto do meu funcionário se eu não tenho sorriso no rosto com ele? Você entende? Então, assim, o princípio da liderança, ele é extremamente abrangente, mas é de uma importância. Uma riqueza muito grande. Que... E a gente vive isso em todos os ambientes, né? Sim. Religioso, trabalho, Até afetivo. sim. Familiar, né? Se você não É muito lidera a sua fácil própria ser vida, parede, é. sabe? Mas é muito arriscado ser vidraça. E quando você assume a posição de líder, você automaticamente sai de alvenaria e passa a ser vidro. Vidro risca, vidro quebra, vidro suja. Né? Então, assim, é um cuidado que eu tenho que ter com a minha imagem, né? Com a forma como eu me posiciono, a forma como eu vou emitir os comandos necessários, como eu vou, na verdade, conduzir as pessoas para esse propósito. Moça, eu já trabalhei assim com vários treinamentos de capacitação de força de vendas e eu percebia que o gestor comercial da empresa mesmo, ele não tinha a mínima condição de estar ali. Se colocasse ele para vender um produto, ele nem venderia Não igual seria capaz. a cobrança que ele está fazendo para o Não funcionário. seria capaz. Heloísa, qual que é seu estilo de liderança? Você está mais autocrático, democrático ou mais liberal? Ou você faz uma mesclagem de vez em quando? Não, eu penso da mesma forma que o Soma posicionou. Cada pessoa você tem que tratar de uma forma diferente. Existe aquela funcionária que ela é mais pro lado emocional. Então eu começo a desenhar. Existe eu aquele vejo que você tem que pegar mais firme. aquele que tem que pegar mais firme. Eu vejo o lado, eu traço o perfil de todos, sabe? Mas quando eu faço uma reunião gerencial com todos, eu trato de forma assim, é para todos. Então, mas se tem uma profissional que eu tenho que empurrar, que eu tenho que ensinar, que eu tenho que levar, Tem que chamar para o cafezinho? Pro eu almoço? já converso no individual, já coloco, já tenho um discurso ali com ela, já acabo pontuando se precisar, tudo. chame para pescar e leve para treinar, igual só com você. Não, mas na verdade, assim, eu começo com exemplo, sabe? Eu gosto de dar o exemplo. Esses dias aconteceu um fato com um colaborador e que eu falei, eu não posso mentir. Eu não vou mentir. Eu peguei numa situação que um cliente falou assim, mas você... E tava meu funcionário. Eu tinha uma posição. Eu falo para agradar o meu cliente, falo que o meu funcionário fez algo errado para agradá-lo, ou o que eu faço? Mas o meu funcionário iria ter uma posição assim, a minha líder usou uma mentira para beneficiar o cliente, entendeu? Então assim, eu sempre acabo usando aquela linha reta, ser exemplo, para que eles possam se posicionar até quando não estão comigo, de forma correta. Porque o legal é a pessoa ter o respeito que ela tem e a dedicação no trabalho com a sua presença e com a sua ausência. É porque eu sempre falo, a gente não representa... Eu sou uma marca. Eu sempre falo isso para eles todos os dias. Vocês representam uma marca que é a empresa, é a visão, a missão da empresa. Só que vocês também é uma marca. Quando vocês estão diante de um cliente, você é uma marca. Então você tem que ter um cuidado, uma postura, uma forma de agir diferente. Você tem que ter um equilíbrio ali. Porque não é só a empresa que está diante do cliente, mas você é uma marca que está ali. Posso pegar duas palavras que vocês disseram aí? Pode. Sim. Vou pegar a sua, que foi respeito, e eu vou pegar a sua, que foi equilíbrio.
tá? Para respeito, eu vou dizer para você que eu posso não deter o conhecimento técnico. E eu vou te dar um exemplo muito simples. Você é torneiro mecânico e eu sou o gestor da oficina. Se eu for discutir contigo em relação à questão de conhecimento técnico, você sabe que quanto mais baixo na estrutura, mais conhecimento específico você possui. Sim. Quanto mais alto, mais generalista você é. Então, eu não vou discutir conhecimento técnico com você necessariamente. E aí você pode não me respeitar. Ah, porque eu não vou respeitar o Soma porque há ausência de conhecimento técnico. Mas o que eu te mostro é que eu tenho conhecimento de mercado, eu tenho conhecimento de posicionamento, eu tenho conhecimento de marca. Você sabe fazer o produto que eu vendo. Entende? Então a liderança ela não vem necessariamente somente do conhecimento técnico. O respeito pelas pessoas vem por esse posicionamento, essa visão mais alargada que a gente precisa ter, desse exercício contínuo. E aí, aproveitando a sua palavra, que você falou sobre equilíbrio, certo? E a primeira coisa que a gente precisa buscar, eu acho que o equilíbrio ele é alcançado no momento em que você tem um nível de inteligência emocional mais elevado. Você precisa ter inteligência emocional para se manter equilibrado. Sabe, as coisas podem estar despencando. E é um desafio grande, né? Esse é o maior desafio. Tem dia que você não tá legal, a gente como Não. líder, você chegar na empresa, o cara Não. tá ali te vendo como um conselheiro e você tá mal pra caralho. Mas você já viu aquele ditado que diz assim, deixa seus problemas lá fora. Josimar, tem se eu como. pudesse deixar os meus lá fora, eu não saía do seu estúdio mais. Com Eu certeza. ficaria aqui, cara, porque tá agradável, conversa muito boa. O que a gente faz nesse momento, e eu disse pra você que não existe duas personalidades, existem papéis. Aqui agora, meu papel como professor, como consultor, como seu amigo, né? Numa conversa franca, uma conversa justa, meus problemas estão lá fora. Então eu acho assim, que quando a gente trabalha por esse nível de controle, e aí me perdoe pela citação que eu vou fazer, é o estoicismo puro. A vida pode te arrebentar, cara, ela pode te dar na cara. A questão é como eu olho para isso. Como eu enxergo essa situação e como eu lido com ela. Então, como é que eu posso me posicionar e tentar liderar pessoas se eu não tenho autocontrole? Se eu não tenho autogestão? Não dá. O líder tem, o mínimo que tem que ter é isso, né? É o mínimo. Soma, você teve uma disciplina que você deu aula pra gente, tomada de decisão que eu nunca esqueço. Gosto Marcou a muito. vida Com essa dele. quantidade de informações que o gestor, que tem que ser gestor, que tem que ser líder, como a Heloísa tem vários exemplos aqui, eu tenho de clientes. Como tomar a decisão com essa quantidade de informação, com tudo mudando o tempo todo? Fala um pouquinho pra gente aí, dá aquela aula de novo. Então, bem interessante, porque quando a gente fala assim de montei uma empresa, parte do pressuposto que o trabalho foi dividido e que no somatório disso a gente alcança o resultado. Quando eu procuro não ter sócio, eu também não consigo dividir a dor da decisão. Porque decidir dói. Legal. Você se lembra? Eu te dou 5 alternativas excelentes aqui, você ainda vai sofrer para escolher, porque você vai falar assim, nossa, qual que é melhor do que a outra? Se eu te der 5 situações ruins, você também sofre para escolher. Então, na verdade, o processo de tomada de decisão, ele está acompanhado de um processo de dor, de escolha. Escolher não é fácil porque é se posicionar. E você responde pelo seu posicionamento. Então o que eu vejo? O papel do gestor muitas vezes ele não tem, até fiz citação hoje, né, pro Vinícius no caminho para cá, e eu falei assim, cara, mão do rei. Quem assistiu Game of Thrones sabe, mão do rei, o conselheiro. Você precisa ter, em algum momento, alguém que seja capaz de emitir um conselho. Se você não tem isso na sua base interna, é você, Josimar. O consultor, a mão do rei. Certo? Para que ele possa ter, então, um direcionamento e muitas vezes ele entende do negócio, mas não entende de gestão. Ele não tem os princípios, não teve formação, não leu sobre, não alcançou um nível de maturidade mais elevado em relação à liderança. Então ele vai ter problema para decidir. Ou ele posterga, ou ele busca naquilo que nós pegamos lá no ensino médio, lembra? O professor falava assim, vai para as questões mais fáceis, cara. Deixa as mais difíceis para lá. E aí a gente leva isso para a vida, a gente posterga. Ou ele guarda numa caixinha no que abre. Eu tive um cliente que eu fiz consultoria para ele por 1 ano e ele tinha medo de organizar o financeiro. E eu cheguei um dia... Que era o calcanhar de Aquiles. Eu cheguei um dia para ele, aí eu falei assim, não, então tá, já que você não quer colocar um software de gestão, você não quer fazer nada, eu posso 1 mês coletar os números e apresentar para você? Ele falou assim, pode.
mas eu não quero ver agora. Ele queria correr do problema, ele achava que correndo ele ia solucionar. Aí só um mês eu acompanhei todos os números dele. Aí tinha a mãe que trazia as amigas da igreja, ele tinha um restaurante, uma pizzaria, trazia as amigas da igreja, aí almoçava, levava marmitex, tinha o irmão que trazia os colegas, comia pizza, etc e tal, tinha a esposa que também trazia uma série de coisas, de gastos extras fora da empresa. Cheguei no final do mês, eu apresentei só esses números, não apresentei os outros não, apresentei só esses gastos extras para mostrar para ele que ele estava ganhando dinheiro sim. Só que nem tudo estava indo para o bolso dele. Eu apresentei um valor bem expressivo só desses gastos. Ele falou assim, eu não acredito. Eu falei assim, você estava querendo correr do problema. Aqui está a informação, agora é a sua hora de tomar a decisão. Então, às vezes, o cara não toma a decisão mais adequada porque ele não quer Porque falta pegar o informação, problema. né? Não é nem só informação, é porque ele não quer. Ele pensa que se ele correr, ele vai postergar aquilo ali para a vida inteira. E não tem como. Um dia ele ia ter que chegar naquilo ali, ou para fechar, ou para vender a empresa. Não tinha como ele correr daquilo ali. Mas a maioria faz. E tem hora que, às vezes, eu até me pego fazendo isso. Sim. Tem coisas que a gente poderia fazer, a gente vai procrastinando. Não quero esse problema agora, eu vou deixar ele no cantinho ali. Quanto mais você posterga, mais problema você vai ter. Mas olha só como que é interessante, né? A gente não pode analisar a liderança como um evento isolado. Se você buscar as 4 funções básicas da administração, planejar, organizar, dirigir e controlar, e você pega o D, que é dirigir, dirigir é a única das 4 funções que se aplica unicamente a pessoas. Então o que eu vejo é assim, por exemplo, hoje eu estou à frente da coordenação do curso de administração do IPOG. Eu tenho um time que foi escolhido a dedo, certo? Então a minha segurança de gestão hoje e a minha gestão, inclusive as dificuldades de gestão, são diminuídas pela qualidade do meu time. Então assim, quando eu estou fazendo a gestão desse time, a primeira premissa é gestão aberta e participativa. Agora, eu vou ser sempre o líder democrático? Não. Assim como é a Heloísa, eu sou o líder situacional. Eu dou oportunidade, se não há manifestação, eu determino. Então, o que eu gosto de passar para os empresários é esse movimento. Não é um movimento único, e você usa uma expressão muito bacana aí, né, de plastificar. Nada é plastificado. Tudo é orgânico. Então, a partir do momento que ele entender que a gestão é orgânica, as pessoas são orgânicas, hoje você veio para cá de uma forma, amanhã você vem, talvez tenha acontecido alguma coisa e você é um ser humano, portanto falível, submetido a uma série de eventos. Então, se a gestão não for orgânica, ela nunca será capaz, né, de produzir o resultado e o efeito que ela precisa. Então, essa visão de liderança orgânica que a gente tem hoje aí, a liderança positiva, certo? Aquela em que, de uma maneira muito mais facilitada, muito mais interativa, a pessoa se sente mais à vontade, mais tranquila. Sabe? O espaço de trabalho, ele precisa ser assim. E se eu voltar no tempo, Heloísa, 1932, lá na experiência do Elton Maio, na sala de montagem de relés, as pessoas declararam que em ambientes onde a supervisão era mais branda, mais participativa e permitia interação, noção de trabalho, produtividade mais alta. Então, assim, a gente tem os postulados, e aí a gente pode pensar, isso é teoria. Não, isso é prática, desde que seja colocado em prática. Então, a gente tem teóricos que estudam muito e guardam tudo. De que adianta o conhecimento acumulado se na hora que você precisa usar, você não consegue acessar? Verdade. Então, é como se fosse uma biblioteca trancada. Show de... Heloísa, antes de perguntar para o mestre, eu vou perguntar para você. Como que você administra o tempo? Esse é o maior desafio, Josimar. Gerenciamento de tempo. Porque hoje, assim, eu tento me planejar. Eu planejo a minha semana, eu tento planejar tudo, porque é difícil. Eu vou te falar que é difícil. Ainda mais na área que eu trabalho com muita emergência, eu não consigo fazer esse gerenciamento, porque surge muitas emergências. Mas se eu não fizer um controle do meu tempo, eu perco muito. Eu perco dinheiro, né? A gente acaba perdendo dinheiro. Então, eu vou te falar que eu tenho hoje o tempo todo curto, fora o meu lado pessoal, né? Eu quero fazer uma atividade física, eu quero fazer isso, eu quero fazer algo pra mim. Então, a parte estética, então, que a mulher tem também, que consome um tempo. Então, tá sentindo efeito, né? Então, assim...
É difícil, mas eu falo pra você que é bem difícil. E empresa, ela consome um tempo da gente, né? O trabalho consome muito. É igual o Soma falou aí no início, né? Pra você liderar tem que ter tempo, demanda tempo. Mas agora vamos ouvir o mestre. Cara, você vai falar assim, pô, esse Soma é um ridículo. Eu vou dizer pra você o seguinte, cara, Gandalf fala pro Frodo. Frodo, meu querido, tudo o que nos resta a fazer é saber o que fazer com o tempo que nos resta. Ou seja, o que ele quis dizer, cara? Nós não controlamos o tempo, mas nós podemos gerenciar o tempo. Porque o tempo não é nosso, né? Não é Se ele nosso. fosse nosso, eu fico observando, às vezes as pessoas fazem uma colocação equivocada. Eu não tenho tempo. E eu tiro um sarro, uma onda e falo assim, o tempo é seu? Então por que você não dá uma pausa quando tá ruim ou quando tá muito prazeroso? Então avança quando tá ruim, né? Porque o dia de hoje, se a gente aproveitou ele ou não, ele não volta. Não volta. É igual comemorar aniversário. A gente comemora aniversário, é uma comemoração ridícula, né? Sim. Que é um ano a menos. Então. E aí, assim, pegando um pedacinho da fala da minha amiga Elô, né, sobre as emergências, e elas acontecem sim. Sabe, assim, eu tava vendo um dia o cara entrevistando o Gustavo Lima e perguntou assim, Gustavo, e aí, qual que é o plano B? Ele falou, não tem. Eu achei interessante, eu vi isso Ele aí. falou assim, como Eu só não tenho plano A. Não tem plano B, cara, tem plano A, e o plano A vai dar certo. Então, assim... Eu achei aquilo muito forte. Fantástico. Não é que ele não tem B, é porque ele concentra só no A. Exatamente. Para não pensar na hipótese do plano B. Exatamente. Então ele investe as energias dele para que o plano A funcione, mas com certeza o Gustavinho tem vários planos aí, mas aquela fala dele me levou lá para o livro do Rancharan, Execução. Ou seja, 70% das estratégias falham não na sua concepção, mas na sua execução. E a execução está marcada por quê? Por desconhecimento do uso do tempo. Então eu faço palestra, faço treinamentos em cima de gestão de tempo e produtividade, e a primeira coisa que eu pergunto para as pessoas, e aí pegando um pedacinho da frase da Elô, né, das emergências, é assim, olha só, faz uma lista das coisas que aconteceram hoje. Quantas delas foram programadas e quantas não programadas? Por quê? Porque se você perceber que o maior percentual das coisas que aconteceram no seu dia foram das programadas, isso significa que você planejou, que você pensou no tempo que ia utilizar, mas que você se comprometeu em fazer com que o tempo desse. Então, eu não sou senhor do tempo, mas eu sou senhor da gestão. A gestão é minha. Eu escolho como fazer. Agora, se eu percebo que você tem muito mais ocorrências e as emergências que não foram planejadas, então, chefe, você é um improvisador. Você não é um planejador. E aí a gente começa a ter essa visão, sabe? Porque se eu pensar quantas horas eu durmo, quantas horas eu faço isso, não é que Ou você então vai se você é prender. aquele gestor que só apaga incêndio, né? Exatamente. É aquela pessoa que você conversa com ele todo dia, tô na correria. Tô na correria. Então, assim, de bombeiro, o bombeirismo, que é o apagar incêndio, a gente está. Mas aí, qual é a classificação? Daquilo que não era urgente, daquilo que era urgente, daquilo que realmente era importante, ou daquilo que é realmente... Sabe? Então, essa classificação, e aí quando a gente vem, né, e a gente tem aí a tríade do tempo, inegável, né? O cara foi muito feliz quando ele criou aquilo, certo? Para poder mostrar o seguinte, que se você faz um bom gerenciamento do tempo, seu nível de produtividade sobe, você tem tempo para poder cuidar de você na sua parte de estética. Eu treino 2 vezes por dia, Josimar. Soma, e é outro Nossa, ponto interessante que esse seria o... As pessoas perguntam assim, vem Não, cá, você não trabalha mas não? mas você falou uma coisa que é interessante, que é o saber delegar. A maioria das vezes a gente tem dificuldade de administrar o tempo, é porque a gente acha que o outro não é capaz e a gente quer fazer. Warren Buffett, eu gosto sempre de citar ele, porque aquele cara para mim é um gênio. Sim. Roberto Justo, estava assistindo uma entrevista ao Roberto Justo, e ele citou Warren Buffett nessa mesma situação que eu já conhecia. Uhum. Que era o seguinte, ele falou assim, por muitos anos eu perdi vários casamentos, eu perdi uma vida para conquistar um objetivo. E demorou muitos anos para eu entender que o importante é a agenda vazia. E como que é chegar na agenda vazia? É você saber delegar e entender o seguinte, se você vai delegando e vai trazendo mais gente para trabalhar com você, você vai ganhar mais dinheiro e vai ter mais tempo para pensar em como influenciar aquelas pessoazinhas que estão perto de você. E Warren Buffett foi perguntado nessa entrevista que eu assisti antes da citação do Roberto Justo, o cara perguntou para ele assim, qual que é a sua próxima agenda? Isso era em janeiro. Ele falou assim, minha próxima agenda é em abril, que eu tenho um dentista agendado. Até lá não tem nada agendado. E aí ele quis dizer o seguinte, não é que você vai ficar sem fazer nada, tá, gente? Não me interprete mal. Ele está querendo dizer o seguinte, quando você vai estabelecendo prioridades,
você vai preparando um bom time, vai preparando seguidores, você vai conseguindo deixar com que as pessoas façam por você. Outro cara que fez isso muito bem, que contou isso no livro que ele escreveu lá na época que estava na faculdade, que foi você que me indicou, Ricardo Senlen. Sim. Que chegou um momento que o time dele decidiu a cor da empresa, chegou um momento que ele foi administrar a empresa em outro país, deitado numa rede. Sim. Então eu vejo que o tempo, eu fiz essa pergunta, fiz para ele, fiz para você, às vezes a gente se embaraça nele, e a maioria das vezes é porque a gente pega tudo para si. Eu vejo isso demais, proprietário de empresa fazendo. Eu tinha uma cliente que eu cheguei, a empresa dela, ela tinha o atacado e foi para o varejo. Aí ela chegou, ela ficava no caixa, ela tinha só uma funcionária, ela ficava no caixa, ficava no financeiro, ela ficava na produção, e o marido dela fazia entrega, fazia tudo. Eu falei assim, tá tudo errado. Primeira coisa que a gente vai fazer, nós vamos contratar uma pessoa pro caixa, você vai sair do caixa agora. Nós vamos dividir os horários. Você vai sair da produção, eu falei pro esposo dela, agora a gente vai ter um cara aqui no financeiro. Eu falei assim, mas o que eu vou fazer? Eu falei assim, você vai fazer o que você sempre deveria estar fazendo, que era gerindo a sua empresa. Porque aqui você tá vedado, você não tá enxergando o que tá acontecendo. Aí agora você vai começar a olhar, você vai começar em cursos, vai participar de convenções, tudo que está envolvido no seu meio. Hoje, eu fiquei lá 1 ano e 2 meses, hoje ele vai na empresa dele 2, 3 vezes por semana. E a empresa dele dobrou o faturamento. Porque antes ele ficava aqui, ó, trabalhando, fazendo 1000 tarefas, sendo que ele poderia delegar. Era muito mais barato. Se eu te perguntar hoje, Soma, quanto vale seu tempo? Quanto vale sua hora? Muita gente não entende isso. Eu chego pro cara e falo assim, você está perdendo tempo em pegar essa caixa aqui, esses 20 minutos seu aqui, vale R$2.000. Sim. E engraçado, né, Heloísa, que as pessoas elas não têm assim uma noção muito clara desse ponto que você levantou, e é uma situação que eu sempre faço questão, né, de reforçar. Quando a gente pensa assim em condução de pessoas, é indissociável que essa condução ela se dê em cima de um propósito. Então a primeira pergunta que eu faço para as pessoas é assim, qual é o seu propósito? Eu fui atender um cara que está querendo abrir uma steakhouse em Goiânia, e eu perguntei para ele assim, qual o seu valor de entrega? Aí ele, como assim? Eu falei, o que você espera entregar? Qual a experiência sensorial que você quer produzir? A mais alta. Eu falei, então, quanto mais alta a experiência sensorial, quanto mais alto for o valor de entrega, maior o seu esforço. Melhor qualificado devem ser as pessoas. Melhor equipe de gestão você precisa ter e mais espírito de liderança. Você está preparado para isso? Aí ele pensou, eu pensei que era só a grana. Não, o dinheiro é uma boa parte desse propósito, mas não é o propósito inteiro. Sabe? Então a gente tem sempre que pensar. Não estou tentando, né, forçar uma amizade aqui e falar, então tudo acontece por questão da liderança. Mas, cara, se a relação se dá pelo intermédio, né, das pessoas, olha só, se isso fosse naturalmente explicável, eu diria para você que na sociedade das formigas existem as balizadoras, elas vão soltando gotinhas de feromônio rumo às fontes de alimentação. E quando elas as encontram, elas voltam reforçando essas gotas. Aí, o que acontece? Os balizadores seguem as gotas, fazem a segurança para que as cortadeiras subam. Elas só cortam. E existem as carregadeiras. A formiga não se alimenta da folha. Ela se alimenta do fungo que é gerado lá embaixo no formigueiro. Então o trabalho é todinho organizado, todinho dividido as tarefas. Sim, mas existem líderes. Existem formigas, que são formigas-chave, certo? Porque formigas-chaves só do programa, né? Formigas-chave que conduzem o processo. Então, se a gente pegar, a própria natureza está nos mostrando, Josimar, que para alcançar o nosso propósito, nós precisamos pensar o trabalho, dividir o trabalho, organizar o trabalho, liderar as pessoas para que esse trabalho seja realizado. Cara. E aí, cara, o tempo é talvez a medida talvez mais forte. Posso usar só uma frase? Pode. É assim, ó. Você não gerencia aquilo que é incapaz de medir. Então, quando a gente fala sobre tempo, sobre produtividade, a primeira coisa, Luiz, é a questão do indicador. Por exemplo, eu estou acompanhando uma equipe agora. Estou fazendo um trabalho de mentoria, e aí a pessoa se coloca lá na posição de líder, e eu pergunto assim, tá, e seus consultores fizeram quantas adesões? Não sei. Falei, então como é que você está gerenciando? Você está liderando o quê? Se não tem indicadores, como é que você lidera? Exatamente. Então nós precisamos de indicadores medir, né? Que vão balizar as nossas metas, que vão impulsionar as nossas ações, que vão nos permitir as ações de correção, as ações de impulsionamento, porque as ações de impulsionamento é o quê?
É a ação do líder estimulando a equipe. É revigorando, é religando o cara na bateria. É mostrando que você tem potencial, melhora a sua argumentação aqui. Melhora a sua abordagem aqui. Eu não posso usar essa expressão assim, sem fazer referência, né? Não é minha. Que é o PAIC. Preparação, abordagem, intensificação e conquista. Todo método de treinamento tem isso. Ou seja, como é que eu vou me preparar, como é que eu vou abordar, como é que eu vou intensificar esse contato e como é que eu conquisto. O princípio pode ser aplicado à liderança. Então, assim, se colocar à frente de pessoas, não é só a parte externa. Posso vestir aqui um blazerzinho aqui, posso ficar, né, bonitão, mas e aí, cadê o conteúdo? Então tá faltando isso, Josimar, tá faltando investir em conteúdo para que eu possa cobrar das pessoas, mas cobrar de maneira legítima, né? Fábio, tá difícil encerrar esse podcast, cara. Que aula, que show de aula. Soma, muito obrigado. Mas a gente já esperava isso. Vindo Não, do é Soma, difícil. Vocês aí, eu tô aqui. É difícil até de falar Eu tô com aqui ele, porque tentando assim. encerrar, mas tá difícil encerrar o Não, podcast. vocês é que facilitam o trabalho aqui. Mas é bom. Muito obrigado por Eu ter que agradeço pela aceitado o oportunidade. convite. Muito obrigado, Eu que Heloísa. agradeço. E antes de finalizar, primeiro vamos começar pela Heloísa. Eu queria que você olhasse para aquela câmera e deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo de inspiração para quem vai fazer esse papel que você faz de liderança dentro de uma pequena empresa que tem que ser gestor e tem que ser líder ao mesmo tempo. Então, Josimar, eu acho que trabalhar essa parte de empatia, essa questão do outro, né? Então, assim, se colocar no lugar do outro, eu acho que faz toda a diferença. E conhecer o perfil da equipe, conhecer a missão e a visão da empresa de fato. Legal. Conhecer de fato o que a empresa, qual é a característica da empresa. E na hora do recrutamento dessas pessoas, você tentar trazer um time que acredita nessa visão dessa empresa. Esteja alinhado ao propósito da empresa. Exato. E contratar pessoas e desenvolver nas pessoas coragem. Porque vontade. Eu vejo muito assim, às vezes que falta vontade, desejo nas pessoas de realizar o dia a dia, a tarefa. Eu sou apaixonada no que eu faço. Então, quem convive comigo percebe assim, é contagiante. O meu time, eu percebo que eles têm prazer em fazer, em entregar. Porque eu sou uma explosão, né? Eu já chego assim, eu falo, gente, hoje é algo assim, é como se fosse um evento. Então ele sente aquela vibração. E eu acho que o líder é isso, ele fazer vibrar, fazer acontecer, né? Mudar a energia do ambiente. Às vezes eu percebo que os funcionários, às vezes, tá num dia ruim e tal, eu falo, gente, hoje nós vamos fazer algo diferente, hoje a demanda é diferente. Então é isso. Para que eles possam entregar de verdade. E às vezes eu faço algumas analogias com eles, eu falo, gente, ó, bora pra cima, porque hoje tem muito serviço aqui. Então, eu acho que é isso, é mudar o ambiente, porque trabalhar, você tem que fazer o ambiente ficar gostoso. As coisas, tudo com prazer é melhor. Então eu sou eu gosto de trabalhar esse lado, sabe? De fazer com que as pessoas estejam ali por um amor, por um propósito. Show. Soma, a aula foi perfeita. Voltei no tempo agora. A gente falando de tempo, eu voltei no tempo com esse show de aula. Mas como o Fábio já está cobrando, a gente está falando de tempo, que a gente está precisando encerrar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem, como um bom líder que você é, de inspiração para essa galera que está precisando aprender com você como liderar a sua empresa. Então, tem que falar olhando para a câmera. Fala para aquela câmera ali. Bom, o que eu vou dizer é que, na verdade, a vida é um exercício diário. Diário. Então, assim, coração é músculo que bombeia sangue. Toda a nossa força está na mente. Então, a nossa mente controla as nossas ações, a nossa mente controla a nossa vontade, e é por meio do exercício da mente que eu controlo os meus impulsos. Então, quando a Heloísa fala, né, da questão, né, de se colocar, eu me lembro de empatia. Ou seja, exercer a empatia não é ficar no local do outro, é compreender a posição do outro e voltar para o seu local, porque somente estando no meu lugar é que eu vou ser capaz de liderar e influenciar pessoas. Show. Então é um exercício diário.
Soma, onde a galera te encontra nas redes sociais? Leandro Soma com 2 M's. E você, Heloísa? Heloísa_Oliveira. Gente, com esse show de aula, com essa dupla maravilhosa, a gente encerra o nosso 5º podcast. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e deixar aquele comentário, porque com essa aula aqui hoje, gente, merece.